Olá, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Eu sou o professor Cléder Schilter e hoje nós vamos estudar o conceito de carga elétrica. Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de física. A eletrostática é a parte da física que estuda as cargas elétricas em repouso e os fenômenos relacionados a ela. Já estudamos que a matéria é formada por átomos e que os átomos são constituídos por partículas ainda menores, que são os nêutrons, os prótons e os elétrons. Os nêutrons são partículas que ficam localizadas no núcleo do átomo e não possuem carga elétrica. Os prótons, por sua vez, eles possuem carga elétrica positiva e também estão localizados no núcleo do átomo. Os elétrons são partículas com cargas elétricas negativas e ficam na eletrosfera. Princípios da eletrostática. Existem dois princípios da eletrostática: o princípio da atração e da repulsão e o princípio da conservação da carga. O princípio da atração e repulsão, ele afirma que cargas de sinais contrários, elas se atraem e cargas de sinais iguais se repelem. Então, se nós tivermos duas cargas, uma positiva e uma negativa, vai surgir entre elas uma força de atração. Já se tivermos duas cargas positivas, vai surgir entre elas uma força de repulsão. E se tivermos duas cargas negativas, a força também será de repulsão. Vale salientar que se aproximarmos um corpo eletrizado, seja ele positivamente ou negativamente, de outro corpo neutro, também surgirá entre eles uma força de atração, pois o corpo neutro ele possui cargas positivas e negativas em mesma quantidade. Já o princípio da conservação das cargas, ele afirma que num sistema eletricamente isolado, a quantidade de cargas iniciais e a quantidade de cargas finais deve ser conservada. Vejamos o exemplo na figura 1. O corpo A ele possui uma carga de 5 coulombs e o corpo B uma carga de menos 3 coulombs. Se fizermos o somatório dessas cargas, teremos um total de 2 coulomb positivo. Então vamos supor que esses dois corpos troquem cargas entre si. Se eles trocarem cargas entre si e estiverem no sistema eletricamente isolado, a carga total deve permanecer a mesma. Então, na figura 2, nós temos novamente os corpos A e B. Como eles trocaram cargas entre si, o corpo A ficou com uma carga de 1 coulomb e o corpo B ficou com uma carga de também 1 coulomb. Isso significa que o corpo B ele cedeu elétrons para o corpo A. Essa troca de elétrons ela ocorreu de tal modo a mudar o módulo das cargas, porém a somatória total das cargas nesse sistema permanece sendo de 2 coulomb. Isso é o que diz o princípio da conservação das cargas, ou seja, a carga total do sistema ela deve permanecer inalterada, mesmo quando os corpos trocam elétrons entre si. Aqui nós vamos ver a definição de corpo neutro e corpo eletrizado. Um corpo eletricamente positivo é o corpo que possui um número de prótons maior do que o número de elétrons. Vejamos o exemplo ali na figura. Na primeira figura, nós temos uma figura com 5 prótons, ou seja, 5 cargas positivas e 3 elétrons, 3 cargas negativas. Então, como o número de prótons, que seria o número de carga positiva, é maior do que o número de elétrons, esse corpo está eletrizado positivamente. Na figura do meio, nós temos um corpo neutro. O que é um corpo neutro? É um corpo onde o número de prótons e o número de elétrons são iguais. Vejam na figura, nós temos 5 sinais de carga positiva e 5 sinais de carga negativa, ou seja, 5 prótons e 5 elétrons. Então, nessa figura, nós temos a figura de um corpo neutro. Na última figura, nós temos a imagem de um corpo eletrizado negativamente. Vejam, nós temos 3 sinais de mais
e 6 sinais de menos, ou seja, 3 prótons e 6 elétrons. Como o número de elétrons é maior do que o número de prótons, o corpo está eletricamente negativo. Distribuição de cargas em um condutor. Quando a gente eletriza um corpo feito de material condutor, as cargas, né, que esse corpo adquire, elas são distribuídas uniformemente por toda a superfície do corpo. Por que isso ocorre? Porque quando nós temos um corpo que é feito de um material condutor, as cargas elas se repelem entre si, de tal modo a ficarem o mais afastado possível uma das outras. Então, dessa forma, todas as cargas elétricas desse corpo vão parar na superfície do corpo. A mesma coisa vai acontecer se eu tiver um corpo eletrizado positivamente. Como os prótons eles não se movem em condutor, quem se move, que passa de um corpo para o outro, que pode se mover dentro do corpo, são os elétrons livres. Nesse caso de um corpo eletrizado positivamente, os elétrons livres irão se distribuir de tal modo que os prótons em excesso fiquem o mais afastados possíveis uns dos outros, e também vão parar todos na superfície do corpo. Essa questão das cargas elétricas ficarem na superfície de um corpo condutor faz com que dentro de um corpo com essas características, que conduz eletricidade, faz com que no interior desse corpo o campo elétrico seja nulo, ou seja, fenômenos elétricos não ocorrem no interior de um condutor. Por que esse fenômeno ele é importante? Porque se a gente não tem campo elétrico no interior de um corpo condutor, significa que os fenômenos elétricos não ocorrem. Então, isso significa que dentro desse corpo ocorre uma espécie de blindagem, o que a gente chama de blindagem eletrostática. Vejam uma figura. Nós temos um pêndulo eletrostático e nesse pêndulo é aproximado um corpo A carregado eletricamente com cargas negativas. Quando a gente aproxima o corpo A da bolinha do pêndulo, como o corpo A está eletrizado, ela atrai a bolinha que é neutra. Já se colocarmos o pêndulo dentro de uma gaiola, essa gaiola vai oferecer uma blindagem eletrostática, né? Dentro dessa gaiola, o campo elétrico é nulo, semelhante à figura mostrada ao lado, em que no interior de um condutor o campo é nulo. Se ali dentro da gaiola o campo elétrico é nulo, pelo fato de ela ser feita de material condutor, significa que fenômenos elétricos não ocorrem. Então, mesmo que eu aproxime o objeto A da bolinha do pêndulo, a bolinha não será atraída pelo objeto A. Esse fenômeno da blindagem eletrostática, ele pode ser observado de outras formas. Se pegarmos um rádio a pilha, por exemplo, ou um celular, e colocarmos dentro de uma caixa metálica, o rádio a pilha ou o celular deixarão de funcionar, Então, porque a gente sabe que os celulares ou o rádio funcionam baseados em ondas eletromagnéticas. Como fenômenos elétricos e magnéticos não ocorrem dentro de um condutor, então tanto o rádio a pilha quanto o celular param de funcionar. Então, se vocês quiserem testar isso em casa, vocês podem até fazer um experimento para verificar esse fenômeno. Basta vocês pegarem uma caixinha de papelão, forrar com papel alumínio, e quando vocês colocarem, por exemplo, o radinho a pilha dentro dessa caixinha, ele vai sair do ar. Vocês vão ouvir simplesmente um chiaço. Um outro fenômeno decorrente do fato de as cargas se distribuírem pela superfície de um corpo condutor é o poder das pontas. Quando nós temos um objeto condutor pontiagudo, as cargas vão se distribuir pela superfície também, mas, nesse caso, na parte da ponta do objeto, a gente vai ter uma distribuição maior de cargas elétricas, ou seja,
as cargas vão se concentrar em maior quantidade na superfície pontiaguda. Isso faz com que a gente tenha um campo elétrico mais intenso nessa região. Se a gente tem um campo elétrico mais intenso nessa região, significa que ali os fenômenos elétricos vão ocorrer com maior facilidade. Essa questão do poder das pontas, ela é aplicada, por exemplo, nos para-raios, né? Os para-raios são hastes metálicas pontiagudas, justamente para que haja uma concentração maior de cargas nessa ponta, né? Fazendo com que o campo elétrico fique mais intenso nessa região, e dessa forma, né, caso caia um raio, a probabilidade de ele atingir a ponta dessa haste metálica é muito maior. Um outro exemplo de aplicação disso é quando a gente encosta, por exemplo, na quina de objetos pontiagudos, muitas vezes a gente acaba também levando um pequeno choque elétrico. O que é carga elétrica, né? Qual é o conceito da carga elétrica? A carga elétrica é uma propriedade inerente a determinadas partículas. Existem partículas que possuem carga elétrica e existem outras partículas que não possuem carga elétrica. Os elétrons, os prótons, por exemplo, são partículas que possuem carga elétrica. Essa propriedade que essas partículas possuem, que se chama carga elétrica, dá a essas partículas a capacidade de interação mútua, né, de natureza elétrica, ou seja, partículas que possuem essa propriedade, elas interagem entre si através da força de atração e repulsão mencionadas anteriormente. A unidade de medida de carga elétrica no sistema internacional é o Coulomb, né? Foi adotado o Coulomb como unidade de medida de carga elétrica em uma homenagem ao Charles Augustin de Coulomb, um engenheiro e físico francês. Sabemos que a carga do próton é positiva e que a carga elétrica do elétron é negativa. Mas qual o valor da carga dessas partículas? No ano de 1909, o físico norte-americano Robert Millikan conseguiu determinar precisamente o valor da carga do elétron. Ele fez isso através de um experimento conhecido como experimento da gota de óleo. Ao realizar esse experimento, Robert Millikan determinou que o valor da carga elétrica de um elétron é 1,6 vezes 10 na menos 19 coulomb. Esse seria o valor absoluto, ou seja, o valor numérico da carga de um elétron, e ele ficou conhecido como carga elementar. Então, atualmente, até hoje, entendemos a carga elementar, que seria a menor carga elétrica existente na natureza, com o valor de 1,6 vezes 10 na menos 19 coulomb. A carga elétrica do próton e do elétron, elas são iguais em módulo, porém apresentam sinais contrários. Então, a carga do próton, a gente estabelece que ela é mais 1,6 vezes 10 na menos 19 coulomb, enquanto a carga do elétron é menos 1,6 vezes 10 na menos 19 coulomb. Como a carga dessas partículas são extremamente pequenas, muitas vezes teremos que usar submúltiplos da carga elétrica. O que eu estou querendo dizer com isso? Que a carga elétrica de 1 coulomb, por exemplo, ela é uma carga elétrica muito grande, que na maioria das vezes não encontraremos na natureza cargas desse valor, né? Então, nos nossos problemas, nos exercícios que a gente vai resolver posteriormente, geralmente vamos trabalhar com cargas inferiores ao valor de 1 coulomb. Por isso, precisaremos de submúltiplos da carga elétrica. O milicoulomb, por exemplo, representado por mc, ele vale 10 na menos 3 coulomb, ou seja, a milésima parte de 1 coulomb. Já o microcoulomb, representado pelo símbolo que vocês estão visualizando, ele vale 10 na menos 6 coulomb. O nanocoulomb, 10 na menos 9 coulomb, e o picocoulomb, 10 na menos 12 coulomb.
Esses submúltiplos eles serão muito importantes no momento da resolução dos problemas dos exercícios propostos. Então, guardem essa tabela. A carga elétrica é uma grandeza quantizada. O que significa dizer que a carga elétrica é quantizada? Dizer que a carga elétrica é quantizada significa dizer que ela não pode assumir qualquer valor, ou seja, ela só pode assumir valores discretos. Como a gente já estudou anteriormente, sabemos que o elétron é uma partícula elementar. O que isso significa? Que o elétron ele não possui estrutura interna, que ele não pode ser dividido. Dessa forma, a carga elétrica ela vai assumir valores que serão sempre múltiplos inteiros do valor da carga do elétron, ou seja, múltiplos inteiros da carga elementar determinada pelo Robert Millikan. Para a gente calcular o valor da carga elétrica de um corpo, nós possuímos as seguintes equações. O módulo da quantidade de carga elétrica é igual ao número de elétrons em excesso ou falta no corpo, vezes o valor da carga elementar. Vale destacar que esse número de elétrons em excesso ou falta são sempre números inteiros, né? Justamente pelo fato do elétron ser uma partícula indivisível. Ou vocês podem usar que a quantidade de carga elétrica é igual a mais ou menos n vezes z. Para a gente calcular o valor da carga elétrica de um corpo, nós possuímos as seguintes equações. O módulo da quantidade de carga elétrica é igual ao número de elétrons em excesso ou falta no corpo, vezes o valor da carga elementar. Vale destacar que esse número de elétrons em excesso ou falta são sempre números inteiros, né? Justamente pelo fato do elétron ser uma partícula indivisível. Ou vocês podem usar que a quantidade de carga elétrica é igual a mais ou menos n vezes z. Para a gente calcular o valor da carga elétrica de um corpo, nós possuímos as seguintes equações. O módulo da quantidade de carga elétrica é igual ao número de elétrons em excesso ou falta no corpo, vezes o valor da carga elementar. Vale destacar que esse número de elétrons em excesso ou falta são sempre números inteiros, né? Justamente pelo fato do elétron ser uma partícula indivisível. Ou vocês podem usar que a quantidade de carga elétrica é igual a mais ou menos n vezes z. Veremos melhor a aplicação dessas equações nos exemplos que seguem. O número de elétrons em excesso ou falta em um corpo, ele é dado pelo módulo da quantidade de prótons menos a quantidade de elétrons existente nesse corpo. Como a gente já viu anteriormente, se um corpo está eletrizado, a quantidade de prótons e elétrons será diferente. A gente vai ter que fazer a subtração dessas quantidades em módulo. O que significa dizer que a gente vai fazer essa determinação em módulo? Significa que o sinal ele não vai ser relevante nessa situação, então o que importa é o valor absoluto. Então, por exemplo, se eu tenho um corpo com 10 prótons e 8 elétrons, a gente vai fazer 10 menos 8, vai dar 2. Então, a quantidade de partículas ali de elétrons em falta, nesse caso, serão 2. Né? Então, é dessa forma que a gente vai proceder. Vejam um exemplo. Nós temos aqui um exemplo, né, o exemplo 1, onde nós precisamos determinar a carga elétrica do corpo que está apresentado na figura. Vejam que nesse corpo a gente tem uma quantidade de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cargas positivas. Ou seja, esse corpo ele é constituído por 7 prótons. Já as cargas negativas, nós temos 3, 6, 9, 10, 11 cargas negativas. Isso significa que nesse corpo apresentado na figura, nós temos 11 elétrons.
Então, primeiro nós vamos determinar a quantidade de elétrons em excesso que esse corpo possui. Como que nós vamos fazer isso? Nós vamos pegar o N é igual ao módulo do número de prótons menos o número de elétrons. Então, substituindo pelos valores, nós vamos ter que N é igual ao módulo de 7 menos 11. Dessa forma, nós vamos ter que o N é igual ao módulo de menos 4, ou seja, nós temos 4 elétrons em excesso. Como o módulo é valor absoluto, isso vai dar que o N é igual a 4. São 4 elétrons em excesso. Por que elétrons em excesso? Porque como dentro do módulo a gente tinha o número ali menos 4, isso significa que os elétrons que possuem carga elétrica negativa estão em excesso nessa situação, nesse corpo, né? Então vejam, como o número de elétrons é maior do que o número de prótons, o corpo está eletrizado negativamente. Então agora nós vamos determinar o valor da carga elétrica desse corpo. Vejam que a equação é Q igual. No slide anterior, eu tinha colocado que Q era igual a mais ou menos N vezes Z. Aqui, percebam que eu já coloquei somente o sinal de menos. Por quê? Como a gente percebeu que o número de elétrons é maior do que o número de prótons, então esse corpo está eletrizado negativamente. Então já deixei o sinal de menos ali, porque essa carga vai ser negativa. Se num outro problema o número de prótons for maior do que o número de elétrons, aí vocês vão deixar o sinal de mais. Então aquele mais ou menos na frente da fórmula ali, vocês vão utilizar de acordo com cada problema que vocês estão resolvendo. Quando o número de elétrons for maior do que o número de prótons, vocês vão deixar o sinal de menos. Quando o número de prótons for maior do que o número de elétrons, aí vocês vão atribuir o sinal mais. Então, continuando a nossa resolução, nós vamos ter que a carga elétrica ela vai ser menos, aí o valor do N, que a gente calculou anteriormente, que é 4, vezes o valor da carga elementar, que é 1,6 vezes 10 na menos 19 coulomb. Então, vejam que a carga elementar ela foi determinada pelo Robert Millikan. Então, para todos os problemas, nós utilizaremos esse valor. O valor da carga elementar será sempre o mesmo em todos os exercícios que vocês forem resolver posteriormente. Então, multiplicando ali o menos 4 por 1,6, nós teremos 6,4. A potência de 10 ela permanece a mesma. Então, a nossa carga, a carga desse corpo, ela vai ser menos 6,4 vezes 10 na menos 19 coulomb. Vale destacar que quando o número de elétrons também for representado em forma de potência de 10, ou seja, em notação científica, nessa multiplicação, além de multiplicar os valores, vocês terão que conservar a base 10 e somar os expoentes. Então, nesse caso aqui não ocorreu, mas se vocês se depararem com um exercício dessa forma, vocês vão multiplicar os valores, né, e depois vão conservar a base 10 e somar os expoentes num exercício semelhante em que o número de elétrons for expresso em notação científica. Vejam o exemplo 2. O exemplo 2 diz o seguinte: uma esfera isolante está eletrizada com uma carga negativa de 3,2 microcoulomb. Então vejam que a carga elétrica ela é negativa. Se a carga é negativa, esse corpo ele possui mais prótons ou mais elétrons? Vamos pensando aí. Sabemos também que a carga elementar vale 1,6 vezes 10 na menos 19 coulomb. Ela foi determinada pelo Robert Millikan, lembram? Então, é correto afirmar que essa esfera ela tem excesso de 2 vezes 10 na 13 elétrons, falta de 2 vezes 10 na 13 elétrons, excesso de 5 vezes 10 na 12 prótons, falta de 5 vezes 10 na 12 prótons, ou excesso de 5 vezes 10
elevado a 10 elétrons. Então, vejamos a resolução. Primeiramente, vamos tirar os dados. Vejam que a carga elétrica ela é negativa e vale 3,2 microcoulomb. Vejam que aqui está sendo usado um submúltiplo da unidade de carga elétrica, que é o coulomb, que seria o microcoulomb. Então, nós teremos que substituir o prefixo micro pela potência de 10 correspondente. Se a gente for consultar a tabela apresentada anteriormente, nós vamos ter que menos 3,2 microcoulomb é a mesma coisa que menos 3,2 vezes 10 na menos 6 coulomb. Vejam que o prefixo micro foi substituído pela potência 10 na menos 6, que está destacada em vermelho ali na resolução. A carga elementar, ela tem o valor de 1,6 vezes 10 na menos 19 coulomb. E o nosso objetivo é calcular o número de elétrons que nós temos em excesso ou em falta nesse corpo. A carga elétrica da esfera isolante, ela é negativa. Logo, ela possui um número maior de elétrons do que o número de prótons. Ou seja, nesse caso, como uma carga negativa, nós temos um excesso de elétrons, ou seja, elétrons a mais nessa esfera isolante. Agora vamos determinar a quantidade de elétrons que nós temos em excesso. Para isso, nós vamos pegar a fórmula módulo de Q é igual a N vezes E. Vejam que a quantidade de carga elétrica ela está em módulo. Aquelas duas barrinhas ali significa que no valor da carga elétrica nós vamos substituir o seu valor absoluto, sem o sinal. O sinal ele só vai servir nesses casos desses problemas para a gente determinar se a gente tem excesso de elétrons ou falta de elétrons, né? Então, nesse caso aí, como a carga é negativa, a gente já sabe que a quantidade de elétrons é maior do que a quantidade de prótons. Então, agora, na resolução, nós vamos usar somente o valor absoluto da quantidade de carga elétrica. Isolando primeiro o N, que seria o número de elétrons em excesso que nós vamos calcular, nós vamos ficar que é o módulo da quantidade de carga dividido pela carga elementar. Substituindo os valores, teremos o módulo da quantidade de carga é 3,2 vezes 10 na menos 6 coulomb. A carga elementar é 1,6 vezes 10 na menos 19 coulomb. Então, eu só vou fazer a divisão desses valores. Então, quando eu dividir aqui, eu vou fazer a divisão do 3,2 por 1,6. Vou conservar a base 10. E como agora eu estou resolvendo uma divisão, eu terei que diminuir os expoentes. Fazendo a subtração do expoente, nós teremos o expoente do numerador é menos 6, menos, porque eu tenho que subtrair, o expoente do denominador é menos 19. Então, vai ficar menos 6 menos 19. Fazendo a regra divisional, nós teremos menos 6 mais 19. Isso vai dar um total de 13 positivo. Então, apresentando o resultado, nós vamos ficar que o N é igual a 3,2 dividido por 1,6, que vai dar 2. Conserva a base 10 com o expoente 13, que foi determinado ali pela subtração dos expoentes. Então, nesse caso, nós temos 2,0 vezes 10 na 13 elétrons em excesso. Então, a alternativa correta seria a letra A. Para encerrar nossa aula, deixo um pensamento para vocês que foi escrito por Martin Luther King Jr. Se você não puder voar, corra. Se você não puder correr, ande. Se você não puder andar, engatinhe. Mas o que quer que você faça, continue seguindo em frente de qualquer jeito. Tchau, gente. Até a nossa próxima aula.